Eu começo agora mais um Mudando de Assunto e hoje aqui com o Matheus para a gente falar de uma profissão que não é tão conhecida, não é tão comentada, que é de luthier. Para a gente começar, eu queria que tu explicasse o que é um luthier, o que faz um luthier. O luthier, ele regula, ele constrói e ele pode restaurar instrumentos de corda, sendo eles cavaquinho, violão, violoncelo. Eu tenho um contrabaixo acústico, aquele grandão, para reformar também. Então ele trabalha com instrumentos de corda em tudo que diz respeito a eles. É um trabalho realmente totalmente manual, né? 100% manual. Nós trabalhamos com ferramentas elétricas de forma manual. E como que tu chegou nessa profissão? Assim, do nada, descobriu uma vontade de montar um instrumento? Como é que funcionou isso? Foi mais ou menos assim mesmo. Foi meio que do nada. Eu sempre toquei violão, desde criança, 11 anos. Então, num período da minha vida, eu me deparei com a possibilidade de construir um violão que eu pudesse tocar. E isso foi descobridor, assim, foi um negócio que eu não esperava mesmo. Então a gente entrou de cabeça, eu, meu pai e minha mãe, todo mundo entrou de cabeça e eles me apoiam totalmente nisso. Tudo que eu tenho aqui eu devo a eles, o investimento nesse estudo, que eu gosto muito e eu acabei me descobrindo numa brincadeira. Começou com uma brincadeira, um hobby, e hoje é a tua profissão mesmo. Hoje é a profissão mesmo. Estamos trabalhando firme para atender o mercado de Lages e região. Ótimo, então. Mas para a gente entender um pouco melhor como funciona, tu preparou alguns momentos, alguns processos para a gente realmente ver na prática como é esse teu trabalho, né? Então vamos lá. E o processo todo começa com a escolha da madeira ideal para cada instrumento, né? Exatamente. Cada parte do instrumento requer uma madeira específica. O tampo precisa de uma densidade, o fundo e a lateral outra, o braço, a escala. Cada parte dele é uma composição com uma madeira específica. O tampo é uma das mais importantes, tem que ser a madeira mais leve e a madeira menos densa. Para isso, a gente tem o abeto alemão, que é uma madeira muito tradicional usada na construção de instrumentos. Ela é muito leve e flexível. O instrumento é feito de duas partes de abeto. Você adquire ela dessa forma e faz a junção para aí sim começar o tampo de um instrumento. Então, nesse estágio, nós ainda não temos um instrumento. Feita a junção dele, você pode definir o modelo do instrumento, as características que você vai querer, a espessura dele, para aí sim você definir. Esse tampo vai ser usado num violão cordas de aço, ou num violão cordas de nylon, ou num 12 cordas, ou numa viola caipira. São N possibilidades. E aí você chega num produto final já bem acabado, com todos os leques harmônicos colados, a estrutura, e esse tampo de abeto vai servir para um violão de nylon, cordas de nylon, com a roseta já instalada também. Tu me falou que outra coisa muito importante é a questão da umidade, porque a madeira trabalha, né? A madeira ela é higroscópica, ela se contrai e ela se expande com a troca de umidade do ar. Então, todas essas colagens, todo esse processo, ele tem que ser feito numa umidade controlada, numa sala com a umidade controlada. A colagem ela é feita e ela fica o período todo que a cola precisa para secar dentro da umidade controlada. Depois você pode tirar, trabalhar, lixar, fazer todos os processos, mas as colagens têm que ser dentro dessa sala com a umidade controlada. Que realmente, como tu me disse antes, não tem risco de depois ela estar rachando, tendo algum problema, porque toda a produção foi feita da maneira correta. Exatamente. A cola ela não consegue segurar, nenhuma cola é capaz de segurar essa capacidade na madeira de mudar de tamanho. Então, obviamente, se você cola um tampo num dia muito frio, quando dá um dia muito quente, é muito fácil de ela abrir. Já aconteceu antes, devidamente por não ter essa sala com umidade controlada. E agora, então, vamos para a segunda etapa da construção do instrumento, né? O braço é uma parte extremamente importante para a tocabilidade e a estabilidade do instrumento. Então, você também tem matérias-primas selecionadas para fazer o braço, para fazer a escala, e sempre é recomendado usar um tensor. É ele que vai te auxiliar quando essa troca de umidade atingir o braço, você aperta o tensor, ele trabalha de uma forma. Se ele empenou para o outro lado, você frouxa ele, ele vai trabalhar do outro lado. Então ele é dupla ação. Ele tanto joga o braço para frente, quanto joga o braço para trás. Isso possibilita que nas trocas de umidade, você consiga deixar o braço sempre estável.
E para isso funcionar efetivamente, é necessário que a instalação dos trastes seja feita de maneira correta, que a escala seja colada de maneira correta e que o tensor esteja livre para trabalhar. Então tudo isso é muito bem retificado com tacos, retificados em máquinas CNC para ter mais precisão. É tudo feito muito na medida. O braço do instrumento não aceita 2 milímetros de erro. 2 milímetros de erro, você condena a tocabilidade do teu instrumento. Tampo feito, braço feito, agora então a gente vai para a lateral. A lateral e o fundo formam a ressonância da caixa acústica. Você tem o tampo, que recebe a primeira vibração das cordas. E você tem a lateral e o fundo, que formam a caixa acústica. Você tem um conjunto fechado. Você precisa que o som saia dessa caixa acústica. Não basta ter muita vibração, que ela vai ficar estagnada ali. Para isso existem diversas técnicas para se construir as laterais do instrumento. Ele é composto de 2 laterais e o fundo. Existem diversas técnicas para você utilizar nesses 2 componentes do instrumento. Eu utilizo laterais dupla, que elas são feitas com 2 madeiras. Você pode ver que por fora é uma lateral de embuia e por dentro é de marupá. Você tem uma resistência à torção muito grande. Você faz com que o instrumento se torne meio que um tamborzinho, onde tem aquele aro fixo e o tampo para vibrar. Você tem muita vibração e muita ressonância e você consegue tirar isso de dentro do violão, pela boca. Você movimenta o ar dentro do violão. Todo som que sai, proveniente da movimentação das cordas, é ar. É o ar em determinada frequência, gera a nossa audição, as notas, as frequências, tudo isso. Mas para a lateral ficar nesse formato certinho também é um processo minucioso, como todo o resto, né? Sim, a lateral ela começa de uma chapa fina e ela é calibrada até ela ficar bem flexível a ponto de moldar. Então você trabalha com um ferro quente, você molda essa lateral e você faz a laminação dela numa prensa, que tem o formato do instrumento. Então dentro da lateral, digamos que tem uns 15 a 20 processos trabalhados individualmente, até você ter 2 laterais, para aí sim você unir elas, colar os tróculos, colar o reengrosso da lateral, que é essa estrutura aqui, em toda a borda do instrumento, para depois disso ela poder receber o tampo e o fundo. Realmente, é todo um processo minucioso, tem que ter muito cuidado. É um processo que leva tempo também. Tu me comentou que não dá para atropelar os processos. Então, para estar fazendo 2 violões, 2 instrumentos ao longo de um mês, é porque é muito batalhado, é muito trabalhado, né? É corrido mesmo e precisa de uma devida atenção realmente ali dedicado em tempo integral. Justamente por a madeira estar sempre trabalhando, a cola tem o tempo de secagem, alguma rachadura, alguma fissura pode aparecer, isso é normal, então você tem que estar atento para conseguir reparar esse dano antes de que ele gere algo bem pior no instrumento pronto. E por último, finalmente, os instrumentos prontos, né? Sim, é um longo processo, ele é muito satisfatório você poder pegar um instrumento que você fabricou, tocar algumas notas, mesmo sem saber tocar um ukulele profissionalmente, né? Você sente o instrumento e você vê que ele realmente tem muito amor empregado nesse instrumento. Todos são encomendas muito especiais. Esse em específico vai para uma mulher no Rio de Janeiro, que ela é profissional no ukulele. Então, assim, é muito satisfatório ver o teu instrumento nas mãos de músicos que realmente executam o que o instrumento tem a oferecer. Com certeza. E para quem tem curiosidade, quer acompanhar um pouco mais do teu trabalho, a gente pode te encontrar onde? No Instagram, no Facebook e, para tirar dúvidas, tem meu número disponível no WhatsApp sobre regulagens, sobre reformas, restauração, os preços dos instrumentos. Tem linha inicial, tem linha de luxo, tem uma grande margem para poder trabalhar. Ótimo, então muito obrigada. Foi realmente muito interessante conhecer todo esse processo, que eu acredito que muita gente nem imagine como seja tão minucioso e tão detalhista, né? Muito obrigada. E para a gente encerrar, então, vou te pedir para tocar um pouquinho, para a gente acompanhar o resultado desse trabalho.